daí as crianças, imagina, né? Então, isso é um registro bastante importante. E esse ganho, assim, em relação à institucionalização mesmo, né, desse espaço, ele passa por tantas questões que, inclusive, passou para a vida profissional desses professores, que não se aposentavam com o período regular de sala de aula que os outros professores se aposentavam. Então, claro que não é uma conquista, são muitas conquistas, mas são coisas tão sutis, e eu acho que isso é uma característica assim, que a gente procurou desenvolver ao longo do tempo, assim, desse período, então, né? Em nome da sutileza mesmo, né? Que a gente sempre acreditou muito mais nisso, e imagina, vocês sabem muito bem o quanto tem valor essas pequenas sutilezas assim que a gente vai conquistando e vai não só conquistando, às vezes a gente é feio, né? Mas tipo assim, não, é goela abaixo, sabe? Às vezes são sutilezas um pouquinho mais agressivas, mas não deixam de ser sutis, porque lá pelas tantas, é mesmo, isso aconteceu, tá, aconteceu, foi o senhor que assinou, enfim. Né? Então, tem certas coisas que tem essa necessidade, especialmente no serviço público. E falo de 32 anos assim, de serviço público na mesma cidade, na mesma rede, na mesma, né? Então, assim, a gente vai percebendo quantas coisas são necessárias para que a gente consiga construir o básico, porque isso é básico. Isso a gente sempre também procurou defender todo o grupo de professores na escola. A arte é algo básico. Preciso me alimentar, mas eu preciso me alimentar com arte também. Né? Isso é essencial para o ser humano. A arte humaniza. A arte, ela faz, ela mexe, ela não necessariamente cria, porque alguma coisa pode estar, mas ela vai mexer, ela vai despertar, ela vai fazer pensar que é algo que enfim, assim, acho que historicamente a arte tem feito e enfim, continua fazendo, embora às vezes esse pensar nem sempre ele ganha a voz que precisaria ganhar, e aí eu acho que nesses casos de, por exemplo, se cria uma pinacoteca, se cria uma escola com o nome do artista negro da cidade, se cria um memorial para esse artista, né? E na sequência, ainda um outro espaço que nós, acho que aí vocês não conheceram, Rosana também, nós criamos mais uma sala de exposição, que era, porque o que acontece? Nós tínhamos, a escola tem um acervo bem importante, né, como eu falava antes, de artes visuais. E esse acervo, ele foi engordado, digamos assim, quando fechou uma galeria importantíssima, que foi a Galeria Modernidade, assim, de Novo Hamburgo. A Ana, sim. E a Ana Rauschel, foi? A Ana Rauschel, né? Isso, ela fez a doação de uma série de obras, então, muitas gravuras, especialmente, para a escola. Sabia que tinha, enfim, conhecia das propostas e tal. E, puxa, né? Agora tem mais obras nesse acervo. E aí a gente conseguiu uma sala também, mais ou menos o tamanho da Pinacoteca, e se organizou para ser uma sala de exposição permanente do acervo. Então, as exposições elas eram organizadas de modo a que, enfim, o acervo, parte pequena, claro, do acervo estivesse ali para conversar com os nossos alunos também. Diferente da Pinacoteca, que era o artista convidado que vinha, diferente do Memorial, que era a obra do Carlão Mais, o convidado que vinha, ali era o acervo e dentro do possível a gente trazia também os artistas, e quero lembrar que a professora Lourdes esteve numa conversa muito bacana, num momento desses, nessa sala. A sala
nós batizamos como Sala Cristina Marquá. Essa pessoa foi uma pessoa bastante importante na cidade. Ela era pintora, né? Cheguei a conhecer ela. E como pintora, ela foi professora de muitos artistas, por sua vez também, né? E ela foi uma pessoa de muita simplicidade, muita humildade. Ela sempre fez isso muito no amor, né? E fazia isso para vários alunos de várias cidades, enfim. E nós achamos por bem fazer essa homenagem, então, para ela. Ela tinha falecido, ela faleceu no mesmo ano do Carlão, inclusive. E aí nessa primeira exposição, a gente chamou ela de Mostra Modernidade, porque eram justamente, nós então, selecionamos obras que haviam sido doadas pela Aninha, né? E então foi essa a Mostra Modernidade para abrir ali o espaço da Sala Cristina. Esse acervo, enfim, ele foi aumentando e a gente, primeiro era uma loucura, porque a gente queria a cada 3 meses fazer a mudança de exposição, passamos a cada semestre, ficou mais tranquilo, porque todos nós éramos professores. E aí nós tínhamos uma colega que chegou a trabalhar na Secretaria de Cultura e que nós conseguimos a cedência dela, que é a Clarice, uma pessoa muito bacana, muito especial, e ela entendia melhor, né, de curadoria, enfim, e ela passou a fazer algumas curadorias, especialmente na Sala Cristina. E aí também essa coisa do trazer o professor para o texto do postar. Os 3 espaços expositivos tinham essa proposta dos cartões postais, da conversa com os artistas e da ideia de trazer os alunos da rede que vinham nos dar. Então, nós tínhamos essa proposta também das turmas visitantes, né? Então, as escolas vinham, tinham um ônibus e vinham nos visitar, passava uma manhã inteira com a gente circulava. O outro projeto era Caminho de Arte e Memória, também, que fazia um percurso, e esse percurso ele começava, então, no prédio do Centro Municipal de Cultura, que já tem uma obra de arte na fachada, de um artista importante da cidade também, e, enfim, ele passava até chegar no memorial e lá ele encerrava. Então, toda essa questão assim, do quanto didático se possa ser, do quanto se pudesse resgatar a história, a memória, e isso a gente sempre primou muito isso, está presente nos 3 espaços que foram criados. Sim. Porque eles foram fazendo isso, né? Quer dizer, não existe, não é possível, não existe uma educação sem professor, não existe arte sem o artista, não existe. Então, esse legado que as pessoas deixam, isso aí em qualquer tempo, né? Mas esse legado que as pessoas deixam, ele precisa ser ensinado. Então, a gente sempre dizia, poxa, como é que as pessoas aqui vêm fazer aula de teatro, por exemplo, e não conhecem o seu Lorival Pereira, pai do Cris Pereira, as pessoas conhecem mais, que ele criou, que ele fomentou o teatro na cidade, lá na época da ditadura. Você não tem essas coisas que antes a Antônia também mencionou, a memória, ela é fundamental. Nós não somos outra coisa além de um somatório. Então, nesse sentido, os 3 espaços expositivos de artes visuais, eles seguiram esse caminho e eles conversavam, a gente foi conseguindo conversar com as outras linguagens também. Nós chegamos a fazer exposição, por exemplo, só de fotografias de espetáculos de dança, só para ter um exemplo. Né? Então, procurando entrar também nas outras linguagens e procurando fomentar esse diálogo, essa conversa do que era possível fazer
com esse pequeno grupo de pessoas. Então, quando a gente fala em relação à cooperação, enfim, esse grupo de pessoas, e que foram vários grupos ao longo de 11 anos, esse grupo mudou muito. Muitas pessoas saíram, outras entraram, né? A gente ficava de olho num professor lá na escola X e incomodava a secretária ou o secretário, olha, esse professor a gente quer aqui. Porque ali, naquele espaço, atendendo crianças, jovens, adultos de toda a cidade, nós entendíamos que havia uma possibilidade muito ampliada, né? Desse profissional que era o profissional, poder atingir muito mais gente e fazer essa multiplicação para a escola também. Então, enfim, é um pouco disso, assim, é claro que talvez tenha repetido algumas coisas ou com certeza eu esqueci várias, não cheguei a mencionar, mas assim, isso assim que eu tinha me proposto, Rosana, para falar hoje, é dessa importância, assim, desses espaços, né, que são espaços, nesse caso, são 3 espaços públicos, e que, de novo, o poder público tem essa obrigação, né? Então, é isso, assim, desejando aí que esse espaço também, para vocês, esse espaço almejado, ele se torne realidade, somando com aí o espaço Viana Brandão, né? Isso. E, enfim, era mais ou menos por aí, se alguém quiser alguma coisa. Coisa boa, Felipe. Sabe que uma coisa que eu vejo que é um diferencial, que a Rosana Krug tinha comentado para nós, Novo Hamburgo tem algo de diferente, as coisas acontecem lá de uma forma muito dinâmica, as articulações acontecem, e um pontinho acho que a gente pode pensar, não que uma coisa seja melhor que a outra de forma alguma, mas existe muito forte isso do ateliê livre desde o começo estar ligado à Secretaria de Educação, né? Não é um ateliê livre ligado à Secretaria de Cultura, então isso eu acho que faz uma coisa diferente por essa visão que tu tem assim, de uma importância fundamental de trazer a escola para a instituição. Opa! Lurdi? Porque a Lurdi estava falando. Não sei, Rosana, o que tu acha? Eu acho que isso tem também algo que tem um diferencial aí, né? E que eu acho que é uma coisa para a gente prestar atenção e de ver como fazer essa relação com a Secretaria de Educação também, não só a cultura, né? Acho que exatamente. Eu acho que essa relação ela tem que ser feita, porque senão as coisas não vão acontecer, sabe? Para quem a gente trabalha, né? Quem vai receber essa memória, né? E quem vai, enfim, colocar força para que novos potenciais surjam, né? Se não tiver essa rede toda aí, as coisas não vão acontecer, sabe? Então, a coisa não se resume, né, nunca só num espaço físico, ela se resume nessa rede de contatos e de mentes e de burocracias também, né, que envolve. Como a Celi falou, a diferença que fez para o profissional que trabalhava no Ateliê Livre, o Ateliê Livre virar escola, né? O que eu entendi foi uma diferença trabalhista para esse profissional. E para que se criam as estruturas, se não para beneficiar as pessoas? Se for para prejudicar, é melhor não criar nada, né? Entende? Claro. Se for para danar com todo mundo, então não cria coisa nenhuma, né? Então é o ser humano que tem que estar no centro das coisas, né? E as redes precisam funcionar para as pessoas, né? A coletividade trabalhando para a coletividade, né? Assim. Que ficou bem claro nas duas falas, quando a Antônia fala o artista com cachê, não é essa história de artista faz tudo de graça, artista tem que doar tudo, tem que fazer show para todo mundo, e não é assim, né, gente? Acho que um professor bem valorizado, um professor bem pago, é uma coisa, um professor, coitado,
funciona, né? Eu acho que essa visão é muito importante. E a outra questão que eu acho que é muito forte nas duas falas, a questão coletiva, quer dizer, são duas questões coletivas que nascem, né, de frontes bem diferentes, mas nas duas questões existe uma valorização enorme da memória. Então, memória não é só museu, né, gente? Memória é tudo que passa pela cultura, pela educação, pelo pensar, né? Tudo que se produz, sabe? É incrível, assim, sabe? A questão da memória presente com uma força enorme nesses dois projetos, né? Um de cada jeito, assim, gestado de forma bem diferente, em situações diferentes, mas assim, ó, sempre tendo a memória, né, como uma questão fundamental, sem se falar praticamente em museu, né, mas mais em patrimônio, né, cultural, né, e simbólico, assim, né, o patrimônio simbólico, assim, sabe, Ai, gente, assim, a valorização disso, o carinho, o amor, sabe, a paixão, sabe, a generosidade das pessoas que tá nisso, das gerações que vão passando, né, sabe, é incrível, assim, é incrível, sabe. E a importância da educação nessa formação, porque imagina, como Antônio e o irmão dela herdaram um patrimônio fantástico. Se não fosse essa cultura que vocês trazem de família, esse entendimento do que seja o patrimônio, já era um shopping, já era só uma fachadinha lá, quando muito, né? E tá, deu, vamos ganhar dinheiro. Exato. Pronto, né? Esse é o ponto, Rosana, é esse o ponto, entende? Só que esse entendimento é uma roda viva, passa pelo quê? Passa pelo alicerçar esses valores, sabe? Então, no fundo, a gente está trabalhando sempre com valores, sabe? O tempo todo. Sabe o que? Bom, é aquilo que a Celi falou, a gente acaba dizendo óbvio, né? Mas a gente precisa se reunir para sentir, né? Que nós sentimos de forma semelhante, né? E que nós temos essa vontade, né? De que o óbvio, aquilo que é melhor para todos aconteça, né? A gente entende como isso é importante, porque na hora que as coisas são colocadas, na hora que os eventos acontecem, na hora que as pessoas expõem as suas histórias, sabe? A gente se dá conta que é isso que fica, né? Que é o que fica, sabe? Que o resto, qualquer bomba explode, entendeu? É verdade, memória fica. É o patrimônio simbólico, né? Sim. Quer dizer, até uma ruína tu consegue recuperar, desde que tu tenha um patrimônio simbólico, né? E a consciência do valor que isso tem para toda e qualquer comunidade, né? Sabe? E eu acho assim que um pouco do que a gente vive é um pouco esse sentimento assim sabe, de querer pertencer mais, né? De que isso se fundamente mais, que a gente consiga, sabe, ter esse espaço fluindo, entende? Que seja uma coisa fluente, que a gente possa trabalhar com as outras pessoas, com os outros seres humanos, para deixar isso para os outros, né? Assim, isso se fazendo, assim. Enfim, eu só falei abobrinha, assim, só obviedades, entende? Só coisas óbvias, mas coisas óbvias que nos emocionam profundamente, claro, né? Claro, é o que tem que ser dito. Que são a razão, né, das coisas, assim, é a história, né? A gente como ser histórico, né? Ser que vai produzindo coisas, né? Queria dizer alguma coisa, Antônio? Não, tomei a liberdade de compartilhar com vocês essa tela para todo mundo ver. É isso aí.
Eu li essa frase esses dias do Francisco Malman, guardei, assim, acho que ela resume bastante o que a Rosana estava falando agora, né? Finaliza maravilhosamente. E o que a Celi falou, e tudo isso que a gente vem conversando aí durante esse tempo aí das nossas trocas, né? Nossas trocas. É isso, Ah, a memória é uma ação política em muitos aspectos e numa complexidade enorme, né, de fatores. Então, o quão importante é a gente trabalhar com a memória. Para a gente ter futuro, né? Para a gente poder vislumbrar para adiante, né? Tu falou a palavrinha, assim, complexidade. As coisas não são, as coisas são complexas e por isso mesmo ricas e por isso mesmo trabalhosas, mas por isso mesmo com uma consistência incrível. A superficialidade que está gerando, pelo amor de Deus, o que dá, né? A gente sabe que é difícil, a Celi nos traz um aspecto assim, olha, o coletivo é complicado, mas é lindo, mas a gente não pode querer as coisas simplesinhas, facilzinhas, superficiaisinhas, porque daí, bom, é muito fácil, não dá em nada. Então, E agora, por outro lado, né, pessoal, é impressionante, assim, como essa experiência da Antônia, assim, desse coletivo, como essas experiências desses coletivos estão vindo com uma riqueza, com uma beleza humana, assim, sabe, no meio desse caos todo que a gente está vivendo, de uma desumanização muito grande. Quando esses coletivos vêm, eles vêm assim, com todo o amor do mundo, né? É um negócio fantástico, sabe? É uma assim, sede que a gente tem, né? É incrível, sabe? Que quando a coisa vai, né? Quando ela acontece de uma forma... Eu fico assim, sabe? Por um lado, é tanto individualismo, e por outro lado, as pessoas, quando resolvem, parece que se junta uma constelação, assim, né? Que vira um desenho mesmo, sabe? Um novo desenho, assim, na órbita, porque, sabe, é de uma beleza, é impressionante, assim, sabe? Como tudo pode emperrar e como tudo também pode acontecer, né? Eu acho que essa perspectiva a gente precisa ter sempre, né? De como realmente pode-se fazer coisas, né? Chegou a nossa Maristela, querida, agora, Maristela. Tu não perdeu, porque está gravado, e eu vou te mostrar o que foram essas duas falas. Nós temos registrado. Impressionante. Foi riquíssimo. A Maristela tem que ver, porque ela vai se apaixonar também. A Maristela, Antônia, do Patrimônio Histórico, é arquiteta e muito ligada ao patrimônio histórico da cidade, então ela vai adorar a tua fala, e a da Celi também, questão da educação, por favor. Muito bacana. Legal. Gente, são 9 horas, eu não quero também abusar dos nossos convidados, mas eu estou por vocês, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta, Suzane? Está sem microfone. Eu gostaria de falar. Oba. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar as nossas duas aniversariantes de hoje. É um prazer. As duas Ros. As duas. E assim, eu gostei bastante da fala da Antônia sobre o Duas Flores. A gente até teve um dia lá, né, Rosana? Uma festa. A gente foi lá uma vez. Mas o que eu queria dizer é de uma maneira, claro que o Vila Flores ele é um espaço em que as pessoas, cada um tem o seu ateliê lá dentro, o pessoal trabalha. Mas, de certa forma, a gente viveu uma experiência aqui em São Leopoldo. Nós tivemos um grupo atuante durante anos, chamado Grupo Arte 15, em que ele começou com 15 associados. E é claro que, aos poucos, as pessoas foram saindo, outras foram entrando, mas ele começou assim como sendo um espaço ativo no Cine Shopping, e depois, assim, à medida que a vida foi andando, à medida que as coisas foram se encaminhando, a gente também, o pessoal também começou a ter ateliê, fazer experiências dentro do espaço. Nós tínhamos aulas também presenciais, vários cursos,
de acordo com aquilo que os professores se propõem, quem queria dar aula lá poderia dar aula. Foi uma pena que essa parte aí, a Rosana já não estava mais no grupo, a Rosana ficou mais nessa parte, quando eram só exposições. A gente fez muitos projetos assim, temáticos, que na verdade, assim, eles itineravam pelas escolas públicas, no tempo que a Alice Bevenuti estava na parte de arte e educação da SMED. Algumas coisas a gente trabalhou assim. A gente... outras coisas assim também, quando nos eram encomendado alguma coisa, a gente trabalhou bastante em grupo, bastante coisa ligada assim, ao meio ambiente, a questão do rio, a questão do... não sei o que a gente... o futuro, assim, o que será. E às vezes aquela menina, a Cláudia, estava falando da questão da colcha. Nós fizemos uma colcha, né? Quando, nos 180 anos da imigração germânica, a gente fez uma colcha de 180 retalhos, em que a comunidade, cada pessoa executava um pedaço do quadrado que a gente oferecia, e depois a gente costurou, quer dizer, são coisas que a gente fez que foram muito legais. Mas é como tudo, né, pessoal? As coisas começam, um dia elas acabam, né? Quer dizer, à medida que os fundadores, aos poucos, eles vão se afastando e vão entrando outras pessoas, quer dizer, esse espírito de coletivo, ele acaba se perdendo, né? Foi o que aconteceu. No fim, a gente estava assim, tipo, 5 pessoas na hora de apagar as luzes, né? Mas era um pouco isso que eu queria comentar sobre o que a gente viveu, uma experiência de coletivo na cidade. E outra coisa também, ó, a gente, assim, nos últimos anos, a gente estava organizando também saraus, em que os artistas da música e do teatro participavam e a gente organizava, quer dizer, foi uma experiência assim bastante rica, assim, bastante. Honestamente, assim, eu fico com saudade disso, porque eu acho que o trabalho ele foi muito legal, né? Então eu ia falar sobre isso. E a gente tem um sonho com essa história de uma escola de arte, a gente tem esse sonho, a gente acalanta assim já há bastante tempo. O problema, todo mundo fala nisso em época de campanha que a gente vai fazer, e na hora do pega para capar, quando é para acontecer, eu acho que as pessoas, não sei se desmotivam, não sei o que acontece, mas é uma pena. Por isso que a gente está fazendo todas essas falas para a gente se alimentar de outras ideias, de outros formatos, de outras possibilidades, né? Para a gente tentar, quem sabe, dar um início a alguma coisa, e alguma coisa que não morra quando os que pensaram se afastarem. Tem que ser alguma coisa que tenha vida própria, que se estruture, que se sustente. Temos que pensar muito, mas estamos aí, com um monte de cabecinha louca para pensar, já é alguma coisa. Eu gostei muito das falas da Antônia e da Celi. Muito obrigada, sim, por compartilharem a experiência de vocês. Isso. Obrigada, Suzane. Obrigada por ouvir-nos. Muito obrigada pelo compartilhamento de vocês, assim, de uma riqueza, sabe, assim, nossa, é uma inspiração, é uma felicidade, assim, que dá para a gente, sabe? No meio desse caos, né? Que a gente está. Eu agradeço muito também esse convite, enfim, para conversar um pouco a respeito de uma história que, enfim, graças a Deus continua viva, né? E esse espaço, enfim, para quem não conhece ainda, vale a pena conhecer. Enfim, estamos passando a pandemia e, enfim, Novo Hamburgo procura, acho que,
a cada pouco e eu acho que é isso com todas as cidades, né, com todos os espaços. Então, Obrigada. valeu. Oi, Celi, eu queria falar. Noite. Tudo bom, querida? Que saudade. Quero te dar eu só vi um pedacinho no final, porque eu estava numa outra live, te dar parabéns também por todo o trabalho que tu tens feito, né, por essa escola, e eu vi só um pouquinho da história, mas realmente tem que bater na mesma tecla mesmo, né, para até conseguir as coisas, e acho que tem que ter uma vontade também política, pessoal, né, e também junto com, né, os órgãos que vão, digamos, alimentar esse espaço ou sustentar esse espaço, porque ele não se dá sem grana, né? Então, eu quero te parabenizar, inclusive, pelos espaços que tu tens criado ali de expositivos, pensando na questão da memória, né? De tantos artistas. Enfim, é um trabalho que tu certamente tem a tua força e a tua vontade, a tua persistência e resistência para conseguir as coisas, né? E a gente sabe que não é fácil, mas alguém à frente acaba puxando, né, o cordão todo, né? Eu quero te parabenizar por isso, tá, querida? Engraçado, eu estava numa outra live falando do Carlão, né? Um pouco. Por vias tortas, eu acabei entrando nessa live, né? E eu pensei, eles queriam saber um pouco mais do convívio, porque desde a Casa Velha e tal, né? Que eu tive uma proximidade, mas tu seria a pessoa, talvez, mais indicada até para falar mais do Carlão do que eu mesma, né? Mas, de qualquer forma, foi um papo bem legal e tal, e aí eu não consegui assistir. Mas vai estar gravado, né, Rosana? Está gravado, vou passar porque vale a pena. Tem que ser Tá, eu vou assistir depois, tá bom? Tá, querida, parabéns, tudo de bom. Obrigada. E parabéns às meninas hoje também, que estão de aniversário, as Rorô. Fazer o bloco das Rorô. Tá bom? Obrigada. Beijinho, então. Tchau. Maristela, tu queria Obrigada. falar alguma coisa? Eu quero. Gente, eu preciso ir, tá? Eu peço desculpas, mas eu realmente preciso ir. Deixa um grande beijo para vocês. Muito obrigada, Antônia. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. A Maristela saiu? Está ali. Vocês estão me escutando, Rosana? Estou te escutando. Não, é que eu entrei no finalzinho agora, eu queria ver a Celi falar. Pena que eu não consegui ver, eu vou ver a gravação depois. Vai. É que uma coisa que eu sou de Novo Hamburgo, assim, eu acho que de uma certa forma, mesmo à distância, assim, todo mundo tem um respeito muito grande pelo trabalho da Celi, assim, e agora a Ludi falou nessa coisa de ter vontade política, e eu acho que isso é uma coisa que também a gente sempre não tem que ter vontade política, mas eu acho que a Celi é uma que atravessou todas as vontades políticas, né? A Celi, ela está um tempão, então a gente é uma coisa que de alguém que teve muita persistência e que merece todo o reconhecimento, assim, por um trabalho tão bacana, assim, e continuou ali, apesar de todas as coisas que a gente sabe que tem altos e baixos, mas a coisa está ali. E é tão bonito que ver que aconteceu, que essa história deu um fruto tão bacana, assim, que é essa escola ali. Obrigada, parabéns. E parabéns para as duas Rosanas que estão de aniversário hoje, as duas delas. Obrigada. Muito obrigada, foi muito gostoso. Nós estávamos aqui num grupinho super enxuto, mas um grupinho de qualidade, e a gente passa depois, então, o vídeo para todos assistirem. Sabe? A gente tem que ver como passar, como que a gente vai fazer isso, mas eu tenho todos eles guardadinhos, e, nossa, vale a pena rever tudo, está muito bom. Obrigada, Isso é memória. Isso também é memória, né, Rosana? Isso é memória. Obrigada, Suzy. Obrigada. Obrigada, Celi, Maristela, querida. Adriana, que está aqui, eu não vi o rostinho. Maravilha. Beijos. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau. Obrigada, Celi. Beijão. Obrigada. Obrigada. Vou fechar.